Aí eles estão falando aqui num negócio interessante que eles chamam de GPT, que é Rede Neural de Interpretação de Texto, que agora eles estão partindo para uma versão 2, mas já estão desenhando a versão 3, que será 100 vezes mais rápida, 100 vezes mais eficiente que a versão 2. E isso daí, olha isso, ele capta dados em tempo real de sites para responder o internauta, o usuário. Então, isso daí é para oferecer, ele vai vender esse serviço. Um dos criadores desse negócio é aquele cara que esteve lá na reunião do Clube Bilderberg, que agora ele vendeu a empresa, chama DeepMind. Ele vendeu a empresa dele para o Google, agora é da Alphabet. O que essa empresa faz? Ele, na verdade, desenvolveu isso por videogame. Mas a ideia, né, isso daqui é uma linguagem, ok? E quem está desenvolvendo muito isso é essa empresa ligada à Alphabet. E presidida por um cara que esteve lá na reunião do Clube Bilderberg. Depois eu lembro o nome dele, eu não lembro agora. Bom, o que esse negócio faz? Imagina na interação que alguém está tendo no suporte de algum serviço ou de algum produto, ou para venda mesmo. Qualquer pergunta que você faz, ele em tempo real, ele vai consultar a internet para te responder, mesmo que ele não saiba. E a partir do momento que ele fez isso, ele acrescenta aquele conhecimento ao seu repertório. Entendeu? Negócio fascinante. E olha só, isso já está sendo desenvolvido, o GT1, GT2, GT3, que é o que vai vir depois. Esse GT3 vai ter um negócio incrível, porque ele tem uma classificação de dados já verificados. Então, ele vai dar uma hierarquia aos dados conforme verificação da internet. E como a gente vai ver já, a internet verificada, que é como eles estão chamando, que é a exigência de você autenticar a sua entrada na internet. Né? Então, olha como uma coisa vai amarrar com a outra. E tem um negócio mais incrível aqui, é que ele está acrescentando nesse trabalho aí de interface GPT, essa rede neural de interpretação de texto e voz, ele coloca confirmação de reconhecimento facial e programação neurolinguística, para que o cara responda usando os mesmos termos, mesmo tom de voz. Então, ele vai ter que ter essa característica. Isso aqui é um negócio, isso aqui pode mudar muita coisa do que a gente conhece hoje, tá? Então, quem está investindo nesse GPT-3? Amazon, Apple e Google. As três que já têm esses assistentes aí em funcionamento, né? Então, vamos lá. Outra tecnologia aqui. Voltando aqui. A internet verificada, tá? Que é a ideia de, olha, vai acabar com fake news, vai acabar com discurso de ódio, com mentira, vai acabar com crime. É sempre assim, né? Dá teus dados, dá tua privacidade, me dá os teus direitos, e eu te prometo que vai acabar toda a criminalidade, porque o mundo vai ficar muito melhor agora. Eles fizeram isso com o celular, eles fazem isso o tempo inteiro, né? Hoje você precisa preencher cadastro até para tomar uma cerveja no bar, entendeu? Então, aí tem, olha isso, cara, o que os caras estão falando. Como vai ter 5G, o número do Big Data vai crescer para caramba, vai aumentar por causa da internet das coisas, né? Todos os objetos da sua casa vão emitir ou vão receber informação por meio dessas frequências, né? Então, como vai ter tudo isso daí, eles querem criar um fundo que todos os países deem o dinheiro para criar um fundo onde vai armazenar os dados de todas as pessoas do mundo. Sabe por quê? Porque eles dizem que só assim vai ser seguro os dados. Só assim a sua privacidade vai estar em segurança. Porque com a computação quântica, as criptografias vão passar por tremenda dificuldade, eles falam. Então, nós vamos criar um fundo de investimento onde nós vamos guardar os dados de toda a população mundial.
Quando eu comecei a escrever meu livro, isso daí já existia como projeto, como ideia ainda, e se chamava A Besta da Bélgica. Eu até citei isso no meu primeiro livro. E agora os caras estão concretizando isso, criando já um fundo. Isso daqui está lá no Fórum Econômico Mundial, na Unesco. Por quê? Porque esse fundo vai proteger os dados, e isso daí amarra com a ID 2020, porque que é a identidade digital, que todo mundo vai ter, todo mundo, o mundo inteiro seguindo os mesmos números, entendeu? Exatamente o que falavam que era a besta da Bélgica. Então, olha isso, meu. Esse do fundo aqui é uma das coisas mais... Então, vamos ter realidade virtual, realidade aumentada e metaverso. Isso daí está dado já como certo que as empresas, pelo menos 97% das grandes corporações, aquelas das 500 maiores, já estão investindo nisso. Seja realidade aumentada na forma do marketing, realidade aumentada para treinamento, seja metaverso para comércio, para a área comercial, seja para a área de recursos humanos, né? Então, tem... tudo indica que a ideia do metaverso, dessa vez, parece mais certa, porque quando ela surgiu ali, lembra quando saiu aquele Life lá, como é que chamava? Alguma coisa Life? Começou isso, né? Essa ideia do cara viver num mundo paralelo. Só que as questões tecnológicas acho que ainda estavam meio limitadas e a ideia de rede social ainda não era tão forte. Agora, com essas novas tecnologias, então eu acho que projetos, apresentação de projetos, Second Life, olha lá, obrigado, Lucas. E o Alfonso também lembrou uma, que era o The Sims, né? A ideia de você construir essa... Eu até gostava de jogar, mas aquele outro, SimCity, quando começou. Era meio viciante aquilo lá também. E aí, todo mundo está lembrando aqui, Thomas Jefferson, Esperoto Design, Saavedra Valentim, Thomas Jefferson, já falei, Miguel Rios, é isso aí. Paulo Sam! Faz tempo que eu não vi o Paulo Sam por aqui. E aí, olha lá, já tá ele falando de caçar, agora vai caçar gambá. Aí gambá eu passo, viu, cara? Gambá eu deixo você comer. Eu quero o javali, que você falou que ia convidar a gente para um churrasco de javali. Bom, voltando aqui para a gente não se perder. Então, aqui, entra internet das coisas, né? Isso que eu falei, dos objetos, e depois internet dos corpos. Eles já estão falando bastante sobre isso, que é para você não precisar mais chave do carro, não precisar de aviso para celular, para você não precisar de senha, para mais nada, nem cartão de banco, nem nada. Você mete um chip lá, entendeu? É um RFID aí na palma da mão direita ou na testa, e finge que é só pela tecnologia, entendeu? Mas isso vai vir, já está aí, Internet dos corpos é uma realidade. Já tem artigo científico de 3 anos sobre isso. Depois, pílulas inteligentes. Tem um diretor, não, o CEO da Pfizer, esse que teve lá no Bilderberg também, olha outra coincidência, explicando isso num vídeo, aí se vocês procurarem o que são as Smart Pills, as pílulas inteligentes. Inicialmente era a ideia de câmera, a ideia de sinalizador, de liberar toxina, enfim, mas hoje, por causa da nanotecnologia, ela pode fazer milhões de coisas, liberar, inclusive, pequenos dispositivos que criam outros dispositivos. Tá? Isso já existe, não é ficção científica. Aí aqui, eu vou entrar num negócio que eu não pesquisei, mas eu estou vendo, porque eles estão colocando assim, como futuro da energia, o hidrogênio verde. Que é uma coisa lá, você tem que causar um processo de eletrólise, sei lá, um processo elétrico na água, que aí você separa o hidrogênio. Só que tem uma pessoa, que eu não sei se está aí hoje, que é o Tiago. O Tiago já vem me alertando bastante tempo, ele me mandou um material, ainda não li, porque eu precisava pesquisar mais, ele mandou uns links e tal. O Tiago me mandou um material falando que o hidrogênio verde pode ser um perigo, cara, porque ele vai gerar problema de aumentar demais o preço da comida, porque
ele vai causar alguma coisa que eu não sei, por isso que eu vou falar para vocês pesquisarem, e se souber alguém que estiver disposto a vir aqui explicar, eu estou querendo entender. Essa ideia, 610 pessoas, muito obrigado. Essa ideia do hidrogênio verde, segundo o Tiago, causa problema no fertilizante de nitrogênio, né? Que tem o NPK, né? Os três principais fertilizantes: nitrogênio, o P é o fósforo e o K, o potássio, né? Se der problema em um desses três, cara, os outros, tem um monte de outros micronutrientes que pode dar problema se faltar. Agora, se der esses três, não chega nem a formar a fruta, né? Às vezes não forma nem o galho, nem a folha. Então, se isso trouxer problemas para a absorção do solo, do nitrogênio pelo solo, melhor dizendo, né? A absorção do nitrogênio pelo solo, que é uma coisa difícil de se conseguir, por isso que o adubo tem que ser frequente e tal, porque aquilo não fica fixado ali. Estou falando aqui como leigo, evidentemente, mas só para mostrar para vocês que isso tem gente dizendo que isso é um problema. E aí, se você der uma busca, você vai ver todos os órgãos oficiais, ninguém toca no assunto, né? E isso causaria um problema, segundo o Tiago, de aumento do preço de comida. Ele viu gente do mundo inteiro já preocupado com isso. Então, isso é uma coisa que eu não sei, mas também está entre as tecnologias aí que muito provavelmente estarão aplicadas até 2030.